Ouvimos novamente com o irmão Ávila, Mistério da Morte Eterna. Irmãos, irmão Ávila, eu estava no ano de 94, morando em Fortaleza, quando um certo dia eu me preocupei com uma congregação que eu sempre cultuava ao Senhor naquele lugar. Eu via a maneira em que a obra do Senhor era feita naquele lugar, com o mínimo interesse, com muito desprezo. Eu comecei a me preocupar, mas não falei nada para ninguém a não ser para o Senhor Jesus. E um certo dia eu tinha chegado de uma consagração e não fui para a igreja. O cansaço no meu corpo foi muito grande naquela noite. E deu 7 horas, os outros foram para a igreja e eu não fui. E enquanto eu me deitei, eu comecei a meditar. E quando eu estava meditando, me veio uma sensação como se eu fosse morrer. Da mesma forma da primeira visão que eu tive quando estava no hospital. E logo que eu ouvi aquela voz que falou da mesma forma: você não vai morrer, mas a ti vai ser revelado o mistério do Senhor. E sem que eu menos esperasse, eu senti que morri. Quando eu tomei a respiração, que me faltou o fôlego. Então, quando eu abri meus olhos, eu estava no lugar como se fosse um morro numa praia. Mas até aí eu não conhecia a praia. E quando eu ia subindo para aquele morro, eu vi muitas plantas ao meu lado. E naquele momento, eu senti que para o lado das minhas costas havia algo estranho, movimentos estranhos, que não eram de pessoas humanas. E logo eu olhei para minha frente, vi um grande túnel de aproximadamente 3.000 metros de comprimento, e aquele túnel estava vazio, sem nada. Olhei para trás de mim, vi um enorme animal, como se fosse um enorme jacaré, todo encarapuçado. Ele tinha o comprimento aproximadamente de 40 a 60 metros, aquele enorme dragão, a cabeça cheia de chifres, os olhos como faróis de carro, a boca era do tamanho de uma porta de uma casa. E eu, enquanto olhei para aquele monstro, eu perguntei: quem és tu? E ele fez um gesto horrível e disse: tu sabe quem eu sou? Eu disse: mas eu quero que tu diga. E aquele monstro disse, com voz arrogante, ele disse: eu sou Satã, o rei dos demônios, a antiga serpente, o diabo. Eu disse: sim, eu sei que tu é. E ele disse: por que pergunta? Eu disse: porque eu quero que você diga quem você é, sem que eu diga. E eu disse: o que está fazendo aí, Satanás? Ele disse: estou aguardando os meus. Eu digo: mas como tu sabe? Ele disse: os meus não têm luz e não têm brilho. Eu disse: então os teus não têm luz e não têm brilho? Ele disse: sim. Enquanto ele falou aquilo, ele deu um grande sopro. E eu vi que começou um enorme vento dentro daquele túnel, arrastando tudo o que tinha ali, levando para dentro do túnel. Logo ele deu um chupo, chupando tudo para fora. Enquanto ele deu aquele chupo, eu vi que saía de dentro daquele túnel gente de toda espécie, pessoas de todo jeito, com choros, gritos alarmantes, que não dá para comparar. Mas eu percebi que aquele povo vinha todos jogados, de pernas para cima,
de lado, vinham todos jogados, se roçando naquelas paredes daquele túnel, e com enormes golpes, raladuras enormes. E era grande o desespero daquele povo. E enquanto aquele povo vinha, aquele monstro engolia todos. E eu disse: para onde vão esses que tu engole? Ele disse: vão para o inferno. Eu disse: então vão para o inferno? Ele disse: sim. Então eu disse: e tu conheces os teus? E assim tu faz com eles? Ele disse: sim. Foram maus como eu sou, e por isso tem que ser levado para o inferno. E quando ele falava aquelas palavras, eu vi que no meio daquele povo, daquela multidão que ele ia engolindo, eu vi que vinha pessoas que não eram da classe que ele procurava, porque eram pessoas que eram como uma tocha de fogo, eram como uma florescente branca, suas vestes eram puras, seu rosto brilhava como o sol, como uma peça de ouro finíssimo, e aquelas pessoas não vinham lamentando, do contrário, cantavam hinos espirituais, louvavam a Deus com grandes vozes. Por onde passavam era uma luz que iluminava todo aquele túnel, e aquelas pessoas não eram dominadas por vento algum, mas sim aquelas pessoas vinham cantando hinos de louvor a Deus, falando em línguas estranhas e em mistério com Deus. E quando aquelas pessoas se aproximavam daquele monstro, elas pisavam a cabeça dele, e ele não conseguia nem mesmo engolir os que estavam perto daquelas pessoas que vinham de vestes brancas. E aquelas pessoas que vinham de vestes brancas pisavam a cabeça do diabo e passavam direto, e saíam voando ao rumo de um lindo jardim, que lá já encontravam muitas pessoas cantando e louvando ao Deus Todo-Poderoso. E eu disse: meu Deus, não entendo, por que essas pessoas passam e pisam a cabeça da serpente? E a voz do alto me disse: isso é segredo, isso é mistério de Deus. É porque escrito está que todos hão de pisar a cabeça da serpente. E está acontecendo, isso é mistério de Deus. E eu disse: mas eu ver com os meus próprios olhos os santos pisar a cabeça da serpente, que é o diabo? Enquanto eu falava aquelas palavras, eu disse: agora eu não vou mais ficar aqui. Enquanto eu ia saindo, eu também, a voz do alto me disse: também pisa. E eu passei e pisei. E todos que pisavam, aquele monstro dava um enorme gemido e se mexia como se não gostasse, não achasse bom, mas era obrigado. E eu também passei e pisei a cabeça daquele monstro. E enquanto eu voava, pensando eu que ia para aquele lugar de repouso logo, mas a voz do alto me disse: desce um pouco. E quando eu olhei, vi como que muitas pessoas numa grande festa, um grande movimento de festas mundâneas, pessoas cantando nos palcos, outros bebiam, outros se alegravam na carne, e tudo aquilo eu vi, e eu voava por cima deles. E a voz do alto me disse: desce e acompanha o corpo desse monstro, porque lá embaixo tenho que te mostrar algo ainda. E quando eu desci acompanhando o corpo daquele monstro, que eu fui me aproximando do final da cauda daquele monstro, eu vi que era tão grossa e que na ponta era aberta como uma janela, e ali as pessoas eram jogados todo queimado, queimaduras que trespassavam a carne e até os ossos, uns com queimaduras no rosto, outros com cortes no rosto, nos braços, nas pernas, nas coxas, até mesmo no organismo, queimaduras e cortes na barriga que se viu o organismo. E o sofrimento daquelas pessoas era tão grande, seus olhos de formas horríveis, eles sofriam tanto no sofrimento tão amargo que eles não conseguiam explicar coisa alguma, e do suor deles vertia sangue. E eu disse: meu Deus, o que significa isso? E a voz do alto me falou: isso são aqueles que fazem a vontade do inimigo de nossas almas. Todos aqueles que fazem a vontade do diabo
são presos dele e são escravos deles. Por isso o lugar deles, que não se converter, é o inferno. Que lá o inimigo não tem piedade de nenhum, porque ele sabe que também não vai ser poupado. E eu saí voando, passando por cima de umas enormes galerias, como que fendas de ferro. Eu observei que aquelas fendas de ferros horríveis, elas se moviam como queixadas de animais. Enquanto elas se moviam, eu pude ver que quando elas se moviam, elas eram como queixadas de animais vivos, que iam engolindo as pessoas aos poucos. E ao redor delas, por entre umas e as outras, estava como que fumaça preta e poeira preta saindo de dentro daquelas galerias. E eu perguntei, que lugar é esse? E um demônio que estava dentro de um enorme túnel, ele me disse, aqui são as galerias infernais. E aquele demônio trabalhava fazendo um túnel, e eu disse, o que você faz? Ele disse, estou preparando o lugar para aqueles que fazem a vontade do diabo. Aí disse, o teu Senhor, quando subiu ao céu, não disse que ia preparar lugar para vocês? Pois ele lá prepara lugar para os seus santos, e nós aqui preparamos lugar para os perdidos. Todos os dias eu sou obrigado a fazer 3 túneis aqui no inferno, com aproximadamente 3.000 metros cada um, para compor as almas perdidas, aqueles que fazem a vontade do diabo. Estão todos guardados aqui conosco. E enquanto ele falava aquelas palavras, eu olhei para um lado e vi uma família de um cunhado meu. Ele, a esposa e 2 filhos, subterrado até a cintura. De seu rosto saía sangue, o seu suor vertia como sangue, e eles quase que nem falavam, mas um dos mais pequeninos dizia, Ti, me acuda, nos acuda, pelo amor de Deus, não nos deixe ficar aqui. Eu disse, não posso fazer nada por vocês. E enquanto eles falavam comigo, eu disse, meu Deus, eu não entendo, esse povo lá na terra são alegres, satisfeitos, sei que eles são desviados dos caminhos do Senhor, mas eles são alegres, são satisfeitos. E a voz do alto me disse, eles no corpo estão alegres, satisfeitos, mas a alma está presa pelo diabo, porque eles se desviaram dos caminhos do Todo-Poderoso, por isso suas almas estão presas no inferno. E então, enquanto me falava aquilo, eu vi o sofrimento daquele povo procurando se sair, e eu disse, agora Senhor, eu entendo, por que que eles não acham meio de se converter, de voltarem para a igreja? É porque as suas almas estão presas pelo diabo. Então, quando eu pude entender aquilo, eu disse, o que posso fazer por eles? A voz do alto me disse, quando voltar à terra, testifique para eles, para que eles voltem o mais breve possível, para que salvem as suas almas, porque aquele que volta-se para Deus alcança perdão e alcança misericórdia, e o inimigo não prevalece mais contra aquela alma que se converte ao Todo-Poderoso. E então, com aquelas palavras, eu saí dali. Olhei para as minhas costas, pelo lado das minhas costas, e vi degraus de barro. E naqueles degraus que subiam para um enorme salão, para um grande salão, eu vi um conjunto de mocidade que eu conhecia aqui na terra. Aquele conjunto de mocidade, uma que já tinha se desviado algumas por causa dela, ela estava na frente e as outras atrás dela. Eu só não vi ali 2 jovens que eu conhecia o testemunho daquelas jovens. Eram tementes a Deus, eram honestas para com seus pais, eram calmas, eram pacientes, não eram desobedientes e obedeciam a seus pais e às ordens de seus pastores e procuravam se vestir honestamente. Mas aquelas que estavam com trajes curtos e que pintavam as unhas, que às vezes faziam sobrancelhas, eu vi elas caminhando para dentro daquele salão. E quando eu olhava para aquele salão, uma voz disse, vai ali e vê. Eu entrei. Quando eu entrei naquele salão, eu pude ver aquele enorme demônio com uma capa preta, asas como asas de morcego, capa preta e uma capa vermelha por debaixo daquela capa preta, como que umas asas, uma túnica enorme, preta, com pontas agudas. Ele
os seus pés como pés de urso, suas unhas enormes dos pés, e as suas mãos como mãos de esqueletos, mas as unhas daquele demônio eram tão grandes que eram maior do que os dedos. Elas eram agudas para dentro, pintadas de esmaltes vermelhos, e ao seu lado, pelo lado de suas costas, estavam outros demônios que estavam ao lado dele, e aqueles como que estivesse com equipamentos para fazer unhas. E quando eles olhavam para aquelas jovens, eles riam dela. E aquele que estava de unhas pintadas, agudas, as unhas dele eram para dentro das mãos, enroladas como anzol, e ele olhava para elas e mostrava uma mini saia no tronco da coxa e dizia: olham essa mini saia como é linda. O mestre de vocês quer que vocês usem um traje honesto, mas vocês botam em vocês que não usam, e não usam mesmo. Ele diz para vocês, pois vocês sabem que está escrito que a mulher deve usar trajes honestos, mas vocês não querem. Vocês usam um traje curto acima do joelho, e é isso que eu gosto. Vocês sabem que o mestre de vocês não quer que vocês usem saias lascadas, porque isso é um uso, mas vocês gostam. Olha aqui essa roupa. E mostravam uma calça preta com uma calça vermelha por dentro. Agora aquela calça vermelha, aquela calça preta por fora, era lascada do tronco da coxa até o meio da canela. E aquele demônio mostrava, passando aquelas unhas naquela roupa, aquela coisa mais horrível que pudesse se ver. E ele dizia: olha como é lindo essa calça lascada. Olha como é linda essa mini saia curta. O mestre de vocês não quer que vocês usem roupas lascadas, mas vocês usam. Vocês que fazem parte da igreja, que usam saias lascadas, roupas curtas acima do joelho, saibam de vocês que vocês pensam que não vale de nada, mas vocês que usam, vocês estão fazendo a minha vontade. E quando vocês se chegaram à presença do Senhor de vocês, vocês pensam que tem alguma coisa com Ele, mas vocês não têm nada a ver com o Cristo de vocês. Vocês sabem que Ele exortou: as mulheres devem usar trajes honestos, mas vocês não usam. Vocês sabem que não pode usar maquiagem, mas vocês começam usando um cintilante e começam usando um esmalte rosado, e depois vocês fazem a maquiagem completa. E é assim que vocês fazem. Mostrava as jovens e chamava elas ao encontro dele e dizia: venham ao meu encontro, venham. Olhem como é lindo essas unhas bonitas. Olha como é lindo essa roupa lascada. Olha como é linda essa mini saia. Vocês que assim fazem, fiquem cientes que quando vocês morrerem, vocês não têm nada a ver com o Cristo. E dava gargalhada, ria delas e dizia: venham ao meu encontro, vocês fazem a minha vontade, vocês procuram me obedecer. E ria daquelas jovens. E então, quando eu saí dali, eu pude ver que quando eu desci daquele lugar, aqueles demônios nenhum me viu. E quando eu desci daquele lugar, aquele demônio que estava fazendo os túneis, ele disse: não deixem que ele saia aí fora, porque aí tem algo que ele não pode ver. Ele não pode contar isso aí, isso é um segredo nosso. E aqueles outros olharam para ele e disseram: não adianta nós tentarmos proibir nada, porque esse veio mandado do Todo-Poderoso. A ordem que ele trouxe, ele tem ordem de trafegar por onde quer que seja, por todos os lugares. Não adianta querermos proibir. E enquanto eu saí, eu vi uma grande feira, homens vendendo coisas de todas as espécies, e outras figuras mais que não tenho como explicar, não tenho lembrança, mas eu vi tudo aquilo naquela feira. E eu disse: mas Senhor, o que quer dizer isso? E a voz do alto me disse: isso é para os meus servos, porque os servos de Deus devem ser separados. Não pode usar carteiras indecentes, unicamente carteira de uma cor só. Os cintos devem ser cintos simples, cintos de couro de uma só cor, para que não tenha aparência com o mundo. E não usar roupas com tatuagens nenhuma, pois isso o servo do Senhor deve se guardar de todas estas coisas. E para que os jovens não usem tais coisas. Isso mandei como advertência. E quando eu vi tudo aquilo, eu saí voando por cima de um grande mar d'água. Quando eu cheguei do outro lado,
eu vi um grande monte de areia. Quando eu cheguei ali, eu disse: pronto, Senhor. E a voz do alto me disse dessa maneira: olha para as tuas costas. Eu olhei para as minhas costas. Quando eu olhei para as minhas costas, eu vi uma grande igreja como o símbolo da igreja católica. Tudo tinha a ver, a forma daquela igreja com cruz e tudo. E eu vi que aquela igreja estava cheia. E eu me dirigi para lá. Quando eu fui me dirigindo para lá, eu vi um personagem dentro daquela igreja. A mesma figura do Cristo que as pessoas na terra adoram. A figura. Aquele homem de 2 metros de altura, barba grande, cabelos grandes e louro. E eu pude conhecer que eu já tinha visto o Cristo. E eu olhei para ele. Quando eu fitei a vista nele, ele olhou para mim e disse: para muitos eu sou o Cristo, mas para ti não. Eu disse: é verdade. Aí ele disse: para vocês eu sou o Cristo. Olhando para os seus fiéis. E os seus fiéis adoravam e diziam: Cristo está na terra. E eu disse: quem é você? Ele disse: sou o Cristo. Eu disse: eu sei que tu é o Cristo. Mas por que tu diz que é o Cristo que vê a terra? Ele disse: para muitos eu sou o Cristo, mas para ti não. E quando ele falou aquelas palavras, que eu olhei para ele, ele foi desmoronando o seu rosto, o seu olhar, foi ficando pálido, e logo, quando menos esperava, ele se desfez, deu um estouro enorme e se transformou-se só em fumaça. E quando ele transformou-se em fumaça, eu senti um enorme mau hábito de enxofre queimando. E eu disse: o que significa isso? E aquele povo ficou todo de cara para cima, todo clamando: volta em nosso Cristo. E eu disse: só se for o verdadeiro Cristo, porque esse Cristo não é o Cristo verdadeiro, e sim é o anticristo. E aquele povo se viraram para mim e disseram: como você pode provar isso? Eu disse: posso, porque eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão. E por que ele não olhou para mim e não me atendeu quando eu falei com ele? Vocês devem clamar por Cristo mesmo. E então, quando eu falei aquelas palavras, aquele povo olhou para mim e disse: como podemos fazer? Eu disse: agora é com Deus. Quando eu disse: meu Deus, agora é com o Senhor. Eu disse: meu Deus, por que o Senhor me mostrou isso? E a voz do alto me disse: isso é porque há muitos que não foram selados, há muitos que não foram ferrados com o selo dele. E aqueles que adoram o Cristo, que não tem ainda o selo, que ainda não tem sua marca, estes ainda tão fácil de se converter. E quando ouvirem o teu testemunho, aqueles que crê no Cristo vão deixar de acreditar nele, porque ele não é o Cristo esperado que todos os cristãos devem esperar. E aqueles que vivem o adorando, eles vão deixar de adorá-lo e vão adorar o verdadeiro Cristo. E então, quando falou aquelas palavras, eu disse: mas Senhor, mas isso é uma responsabilidade muito grande, Senhor, falar dessa maneira. E então a voz do Senhor me disse: por onde tu passar, tu testifica do que tu viu e ouviu da minha parte, porque mostrei a ti, porque a ti foi concedido todas estas palavras, todo este testemunho, porque sei que onde for, irá falar aquilo que te entreguei. E com aquelas palavras, eu despertei, ainda sentindo aquele mau hábito de enxofre queimando. Mas quando eu despertei, eu me alegrei no Senhor, porque o que eu vi e ouvi, eu tenho certeza que ouvi da parte do Senhor Deus. E o meu conselho que eu dou para todas as jovens, para todos os jovens: procuremos servir a Deus como convém, trajarmos honestos, não guardar ódio de ninguém, procurarmos perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem. De toda maneira de viver, devemos procurar ser cristão, procurarmos servir a Deus como convém, não nos envolvermos com as coisas do mundo e esperar unicamente o Cristo esperado, Jesus Cristo, Senhor nosso, que está à destra do Pai, e no tocar da última trombeta, ele virá nos buscar. A sua vinda será rápida. Num abrir e fechar de olhos, ele levará a sua igreja. Não será uma vinda como ele veio da primeira vez, sofrer na terra, ser martirizado.
ser crucificado, não será dessa maneira. Mas o Cristo que nós esperamos, ele vem como relâmpago. Como está escrito, assim como o relâmpago abre do Oriente e se expõe no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. E aqui finda o testemunho, mistério da morte eterna. E digo eu mais uma vez a todos os meus irmãos, que quando ouvir esse testemunho, guarde essas palavras dentro dos corações de vocês, porque tudo isso que eu vi e ouvi da parte do Senhor, eu nada acrescentei, mas apenas falo aquilo que ouvi da parte do Senhor. E que todos os irmãos que ouvirem esse testemunho, saiba que tudo isso o Senhor mostrou ao nosso irmão em Cristo, o irmão Ávila. Oferecerei estes versículos do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não serão assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão o juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lembramos, irmãos, deste Salmo 1, destes versículos lidos. Eu mesmo a mim me refiro a esses versículos, falado pelo salmista Davi, no início dos seus salmos. Como é maravilhoso servir ao Senhor. Como é maravilhoso procurar andar nos caminhos do Senhor. Oferecerei também o versículo 33, o versículo 3 do capítulo 33 de Jeremias, 33:3. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.